Filipenses capítulo 4, do versículo 4 ao 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. E não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Queridos, quando a gente vê o apóstolo Paulo tratando desse assunto, na verdade o assunto único não é a ansiedade. Paulo faz uma abordagem sobre todo um contexto que estava acontecendo na vida dos cristãos, e também na sua vida. Ele fazia parte da história do cristianismo naquele tempo. Paulo foi um dos grandes missionários, se não o maior de todos os missionários depois de Jesus. E aqui o apóstolo Paulo começa esse texto escrevendo aos irmãos da igreja de Filipos, falando sobre o tema ansiedade, mas falando também sobre alegria. E diga-se de passagem, talvez temas antagônicos à situação que Paulo estava vivendo, a qual os cristãos também estavam vivendo. Paulo estava nesse tempo, nesse período, preso e provavelmente aguardando já o seu julgamento. E falar sobre ansiedade e falar sobre alegria é algo que talvez poucas pessoas na situação em que Paulo estava gostariam de falar ou teriam condições de falar. E os cristãos que estavam em liberdade estavam passando por um momento de perseguição. Então eram dias terríveis, eram dias de tristeza, de angústia, de sofrimento, de incompreensões, dias de muitos porquês. Tudo isso a gente tem vivido ainda hoje. Apesar daquele tempo a gente perceber que foi o momento da criação da igreja, do desenvolvimento da igreja cristã, tudo aquilo que os cristãos passavam naquele tempo, hoje nós ainda passamos, ainda vivemos. As perseguições têm um caráter diferente, mas são perseguições. Às vezes o cristão não é perseguido diretamente, e às vezes não é levado à prisão, por exemplo, aqui no Brasil, mas em outros países sim. Mas aqui no Brasil nós poderíamos dizer que o tipo de perseguição continua de uma outra forma, de uma outra maneira, talvez pelas leis que se deseja passar, as propostas que a sociedade vem nos trazer e vem mostrar de forma confrontante às crianças, aos adolescentes, aos jovens que estão no centro da vontade de Deus, ou pelo menos procurando seguir um caminho em conformidade com a vontade de Deus, e de repente a cultura social vem confrontá-los, querendo fazer com que eles achem normal aquilo que a Bíblia nos mostra não ser normal. As perseguições continuam. As cobranças ainda existem. E cobrança é algo que traz ansiedade ao nosso coração. Todos nós nos sentimos cobrados por muitas coisas. Não me refiro tão somente à cobrança econômica, financeira, embora vivamos num país capitalista, numa sociedade completamente consumista, e essa situação nos faz nos sentirmos cobrados sempre. Mas as cobranças às vezes vêm de outras maneiras, por exemplo, como pais que somos, como educadores, como crentes, como referências que deveríamos ser, e muitas vezes deixamos a desejar. E tudo isso se transforma numa situação que nos leva a sentirmos ou tristeza ou ansiedade, ou as duas coisas juntas. E o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo: alegrem-se no Senhor. Novamente vos digo, alegrem-se. Mas à frente ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo teve uma experiência maravilhosa com Jesus. Embora não tivesse andado diretamente com o Senhor como os outros discípulos, ele defendeu o seu apostolado, dizendo que no momento da sua conversão, ele foi arrebatado por Jesus, e de fato foi. E ali teve revelações maravilhosas.
E esse tema que fala sobre ansiedade, que muitas vezes a ciência vem dizer hoje que é o mal do século, a gente percebe que há cerca de 2000 anos atrás, Jesus já tratava dele, já cuidava dos seus discípulos, da sua igreja, falando contra a ansiedade, trazendo receitas para se vencer a ansiedade. E depois o apóstolo Paulo, um dos maiores doutrinadores do cristianismo, eu creio que uma das razões pelas quais Jesus foi até Paulo, o chamou, foi conhecendo essa capacidade que aquele homem tinha. Ele escreveu pelo menos 13 cartas que estão registradas no Novo Testamento. Paulo foi um dos apóstolos mais relevantes no que diz respeito ao doutrinamento daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou. E se Jesus, lá no Evangelho de Mateus, um texto muito conhecido, capítulo 6, falou sobre a ansiedade, olhando para os seus discípulos, dizendo: por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir, pelo que haveis de beber. E aí ele diz: olhai para as aves do céu, elas não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai as alimenta. E ele então leva os seus discípulos a refletirem, dizendo: não valei vós muito mais do que essas aves? Então às vezes nós estamos sofrendo por algum tipo de angústia, seja perseguição, seja cobrança ou qualquer outro tipo de situação que venha nos provocar um sentimento de ansiedade. E a palavra de Deus vem até nós, nos dizendo: olha, nós temos um Deus que cuida, um Deus que zela por nós, um Deus que nos salva das situações, que nos salva até mesmo do inferno, porque não de tantas outras situações. Então muitas vezes nós estamos a sofrer por conta da ansiedade e de algumas tristezas em nosso coração, porque nos esquecemos do Deus que nós temos. Porque se nós parássemos para pensar por tantas coisas que Deus já fez, por tantas coisas que Deus tem feito e ainda faz, a gente ia ver que não há nenhuma necessidade de estarmos sofrendo por conta da ansiedade. No final desse texto de Mateus 6, no versículo 34, ele diz: portanto não vos inquieteis dizendo: o que havemos de comer, ou o que havemos de beber, ou com o que nos havemos de vestir, pois todas estas coisas, os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm a promessa de Deus sobre suas vidas, eles dizem assim: pois os gentios é que procuram tudo isso, mas o vosso Pai Celestial, Ele sabe de tudo que vocês precisam. Então não vos inquieteis, diz Jesus, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Mas antes de concluir com esse verso, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, estas que causam tristeza, ansiedade, sentimento de cobrança no nosso coração, estas coisas nos serão acrescentadas. E a pergunta que a gente precisa fazer para a nossa reflexão: você que tem sofrido com ansiedade, você que tem passado por momentos difíceis, eu não sei qual é a situação que você tem enfrentado, mas a forma como o Evangelho nos traz como uma receita para passarmos vencendo tudo isso, é crendo em primeiro lugar no Deus que nós temos, mas também buscando em primeiro lugar as coisas concernentes a esse Deus. Então eu te pergunto nesse momento: como que está a sua vida inserida dentro do reino de Deus? O que você tem feito que possa contribuir para essa certeza de que Deus está ao teu lado, de que Deus caminha com você? Jesus falou isso há cerca de 2000 anos atrás. Mas Paulo então depois vem doutrinar, e ele diz na carta que nós lemos aos Filipenses: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo traz, além do conselho para nos libertarmos de todo e qualquer tipo de ansiedade, Paulo aponta para o caminho e aquilo que nós devemos fazer. Mas o que é ansiedade, irmãos? Como que nós poderíamos conceituar? A ciência diz e define a ansiedade como sendo um estado psíquico de apreensão, um medo talvez, provocado pela antecipação de alguma situação que seja desagradável ou perigosa a nós. Algo que a gente não gostaria de passar e que vem nos assombrar de vez em quando.
Talvez algo que já aconteceu no passado, mas que você vive na apreensão de que isso possa voltar a se repetir. Outra vez algo que seria uma consequência de alguns dos seus atos e que você não gostaria de pagar por eles. A ansiedade também vem com o medo daquilo que a gente nem imagina que possa acontecer. Ela possui vários níveis. E ela faz com que a gente sofra antecipadamente por aquilo que ainda não aconteceu, ou que talvez nem vai acontecer. A palavra ansiedade, ela tem origem no grego, que foi a língua original do Novo Testamento, e no grego anxios, que significa ansioso. No latim anxietas, que significa angústia. Também a palavra anxious, que significa perturbado ou pouco à vontade. E também no verbo, em latim, angere, que significa apertar ou sufocar. Daí a gente perceber que a palavra ansiedade concentra todos esses sinônimos, todas essas palavras que trazem esse sentido, que muitas vezes se transforma em um sintoma da ansiedade na nossa vida. A perturbação, o sufocamento, a angústia, aquilo que aperta o nosso peito, aquilo que muitas vezes se transforma num choro contido, ou num grito que a gente não consegue dar. E a gente vai compreender por que o apóstolo Paulo vem falar sobre a oração, como sendo libertadora, algo que cura toda e qualquer pessoa dos sintomas da sua ansiedade. Mas é importante a gente falar, de uma forma mais científica, que há dois tipos de ansiedade. A ansiedade que é natural e a ansiedade que é crônica. A ansiedade natural, ela não chega a ser uma enfermidade, uma doença, ela não chega a ser danosa, porque muitas vezes um pouquinho de ansiedade te leva a se preocupar com alguma coisa que você não estava se preocupando e que demanda a sua atenção. A ansiedade nos níveis corretos, ela pode te ajudar, por exemplo, nas decisões que você vai tomar. Te ajuda a ser uma pessoa mais responsável. A gente consegue diagnosticar um pouco de ansiedade, até mesmo para vivermos um momento que vai ser bom na nossa vida. A noiva fica ansiosa na véspera do casamento, o noivo também, aquela ansiedade é positiva, vai ser um momento bom, então ela está desejosa, eles estão desejosos por viverem. Domingo que vem nós teremos batismos aqui na igreja, no culto da manhã, nós já temos 16 pessoas. Estava conversando com elas, a gente percebe um pouco de ansiedade no coração de cada uma delas. E essa é a ansiedade natural, que trabalha nos níveis normais da cognição de cada um de nós. Mas a ansiedade crônica, ela é doentia. Ela traz ao ser humano um sentimento de mal-estar, um mal-estar físico, um mal-estar psíquico. Ela apresenta sintomas como a sudorese, a fadiga, a cefaleia, a taquicardia, nervosismo, inquietude, insônia. Talvez você já tenha sentido isso ou está sentindo isso hoje. E a palavra de Deus vem como um remédio para você. Há muitas pessoas hoje com síndrome de pânico. Há muitas pessoas hoje com TOC, ou seja, o transtorno obsessivo compulsivo. E a Organização Mundial de Saúde diz que essas enfermidades estão relacionadas aos transtornos de ansiedade, que muitas vezes tomam conta e dominam a nossa mente. E nós, enquanto cristãos, podemos dizer, atuam na nossa alma. O primeiro passo que o apóstolo Paulo aponta para combatermos esses transtornos de ansiedade é a oração. E a oração, irmãos, nós precisamos compreender como um exercício. Nós podemos e devemos fazer diariamente. Um exercício de meditação, um exercício de fé. É quando a gente crê que o invisível está ao nosso lado, a nos ouvir, com quem nós podemos falar. E é nesse ponto em que a ansiedade passa a ser tratada, porque muitas vezes nós estamos contendo aquilo que está dentro de nós, está nos matando, porque não temos com quem dialogar, não temos em quem confiar, e aí Deus se apresenta como esse ser, como esse amigo. Percebe então que muitas vezes é na oração que a gente grita, o grito de uma alma aflita. A oração nos traz a presença de Deus.
É quando nós sentimos a presença inefável do Senhor, através do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E aí, a tarefa do Espírito Santo na vida do cristão, irmãos, nós sabemos que é a intercessão, nós sabemos que é a consolação, nós sabemos que Ele nos lembra, por exemplo, de textos bíblicos que nós já lemos, que nós já ouvimos, que se constituem palavra de Deus para nós, nos momentos em que nós mais estamos necessitados. Como questionar, então, a ação de um Deus que é invisível na nossa vida, enquanto nós temos o Espírito Santo que está a nos lembrar, e às vezes no momento em que você mais está necessitado, o Espírito Santo traz uma palavra de consolação, ou uma palavra de direcionamento, algo que vai te orientar nas suas decisões, algo que vai se constituir como luz, para quem está vivendo um momento de escuridão. E se a oração atrai a presença de Deus, eu posso afirmar que ela traz consigo também as bênçãos e os milagres do Senhor. E para todos os momentos que nós estamos vivendo, nós temos a possibilidade de experimentarmos Deus agindo em nós. Por exemplo, irmãos, Josué, o sucessor de Moisés. Há um texto na palavra de Deus que nos mostra que ele estava em meio a uma guerra, ajudando os gibeonitas. E ali eram 5 reis que tinham se juntado, e ele passou a lutar a favor dos gibeonitas, tentando protegê-los, porque havia um certo acordo de cooperativismo. E em meio àquela batalha, havia necessidade de que o dia se alongasse, então Josué tem a coragem, a ousadia de orar e pedir a Deus que fizesse o tempo parar. Se você olhar o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12, 13, você vai perceber o que aconteceu. Aquele dia foi alongado. Foi uma intervenção cósmica diretamente feita por Deus, o seu Criador. E a gente começa a perceber a que níveis a oração de um ser humano, de uma pessoa comum como nós, pode levar a uma ação no universo da parte de Deus. A gente pode olhar, por exemplo, o que aconteceu com Ana. Ana vivia a angústia de estar num lar, não podendo dar filhos para o seu marido, além de ser uma mulher que tinha a angústia de não conseguir conceber, ela ainda tinha uma outra mulher na vida do seu marido que a perseguia, e com esta mulher o seu marido tinha filhos. E é interessante a gente perceber na vida daquele casal que eles frequentavam, poderíamos dizer hoje, os cultos, eles iam às reuniões, mas ela orava, eles sacrificavam, eles sempre tinham o que ofertar, mas a vida deles continuava daquele mesmo jeito, as coisas não mudavam, a ansiedade tomava conta do coração daquela mulher. Eu fico pensando quantas e quantas vezes ela orou pedindo a Deus, mas aí a gente percebe que a maneira como nós oramos está diretamente relacionada à forma como Deus vai ou não agir na nossa vida. Por isso que, em segundo lugar, a gente vê que Paulo fala que nós devemos orar, mas também suplicar. Precisamos apresentar as nossas petições a Deus, primeiramente com oração, mas com súplicas. E a oração de Ana foi uma oração suplicante. O sacerdote Eli, que estava ali na tenda, mas era templo porque era um local de oferecimento de cultos. Mas o sacerdote Eli estava ali e ele percebeu que aquela mulher, aquele dia estava diferente. A oração de Ana foi uma oração na qual ela rasgou a sua alma, na qual ela soltou aquele grito que estava ali preso dentro dela. E quantas vezes, irmãos, nós estamos nos sentindo assim hoje? Quantas e quantas vezes dentro do nosso próprio lar, com a pessoa a quem nós mais amamos, com quem nós mais convivemos, em quem nós mais confiamos, às vezes nós não temos a condição de falar, de dialogar, e aí é a oração a nossa solução, é através da oração que a gente vai gritar, que a gente vai clamar ao Senhor, como Ana clamou. Interessante que ela não fala com o sacerdote, ela não fala com o seu marido, mas naquele dia ela falou com Deus. E a forma como ela falou com Deus tocou o coração do sacerdote, e ele percebeu que algo sobrenatural estava para começar a acontecer na vida daquela mulher. Tanto que ele marcou o prazo.
e a bênção de Deus chegou até ali. Se a oração atrai a presença de Deus, irmãos, eu posso afirmar que ela traz consigo as bênçãos e os milagres do Senhor. Poderíamos destacar a experiência do rei Ezequias. Viveu no tempo do profeta Isaías. Você pode ler essa passagem em 2 textos, 2 Reis 20 e também Isaías 38. Um homem que estava vivendo um tempo de enfermidade. Olha só como a oração ela atua nas nossas vidas em diversos campos, em diversos momentos pelos quais nós estamos vivendo. Na situação de Josué, eu falei de um homem que estava vivendo um tempo de guerra. E nós hoje, irmãos, vivemos assim também. A guerra às vezes não é uma guerra física, mas a guerra espiritual é constante. E pela oração, como Josué conquistou aquela bênção maravilhosa, nós também podemos conquistar. Eu citei o exemplo de Ana, que convivia com um problema que não era só pessoal, era a nível do seu lar, da sua família, comprometia a sua alegria, a alegria do seu marido, comprometia o seu futuro, o futuro de sua família. E ela então ora e Deus responde, as bênçãos de Deus chegam naquela casa. E agora a gente vê um homem como Ezequias, rico, e o dinheiro que ele tinha não resolveria o seu problema. Enfermo, recebe a visita do profeta. Isso nos alegra muito, irmãos, porque a visita do profeta normalmente é uma visita que vai trazer a presença de Deus num local que de repente Deus ainda não está. A própria Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e isso foi escrito no Novo Testamento pelo apóstolo Tiago. E dirá no Antigo Testamento, onde a gente via profetas ressuscitando pessoas como Elias e Eliseu ressuscitaram. O rei Ezequias, no seu leito de enfermidade, recebe a visita do profeta Isaías, mas a palavra que ele ouve é: arrume a tua casa, arrume a tua casa, porque esta enfermidade é para a tua morte. Como quem diz, os teus dias estão contados. Irmãos, isso mexe com a cabeça de qualquer pessoa, principalmente gente que tem responsabilidade sobre a vida de outros. Por exemplo, eu hoje não teria nenhum problema com a minha morte, a não ser o sentimento de orfandade que eu deixaria na vida dos meus filhos, que ainda dependem de mim. A morte para os cristãos não é um enigma, não é um mistério, não é nada doloroso, a não ser, por exemplo, o sentimento que eles têm de causar alguma tristeza pela sua falta na vida de outros. Eu não sei qual era a situação de Ezequias, mas o fato é que ele desejou viver. E a Bíblia narra que ele naquele momento virou-se, orou, falou com o Senhor, clamou a Deus, fez votos a Deus. O profeta sai. Quando chegou no meio da cidade ainda, ele recebe uma outra revelação de Deus contrária àquela que ele já havia recebido. Ele diz: Isaías, volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a sua oração. A Bíblia não diz nem que foi uma mudança dos planos de Deus, mas foi Deus mudando os planos da vida de alguém. Talvez você esteja hoje passando por um momento assim. Se não for você, talvez seja alguém próximo a você, ligado a você. Alguém que está enfermo, alguém que está precisando de um milagre de Deus. E isso tem causado alguma angústia, algum aperto no seu coração, na sua alma, tem trazido ansiedade. Que a palavra de Deus nos leva a ver. Precisamos orar mais, clamando a Deus, confiando no seu socorro. Eu poderia enumerar aqui vários outros exemplos que a própria Bíblia nos traz da intervenção direta de Deus na vida de quem orou. Orou clamando, orou confiando e dizendo: Senhor, Tu és a minha única esperança, a alternativa que eu tenho nesse momento. No livro de Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, a gente vê Deus falando por meio do profeta: clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não conhece.
A gente vê na Bíblia Jesus falando no Evangelho de Lucas, capítulo 11. Eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe, a quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí Jesus faz uma pergunta: qual o pai que entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir um peixe, lhe dará no lugar do peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois vós, sendo maus, sendo homens falhos como são, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Um detalhe que aqui Jesus fala: nem sempre Deus vai dar diretamente aquilo que você está pedindo, mas por meio do Espírito Santo que Ele nos concede, nós alcançaremos as dádivas e as bênçãos do Senhor. Agora pare e pense comigo, por quê? Por que Jesus aponta para o Espírito Santo e não diretamente para uma bênção, como uma resposta? Muitas vezes nós estamos passando por um tempo de necessidade, de angústia, porque não estamos preparados para receber diretamente aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que seria a resposta da nossa oração. E aí então a gente vê Jesus falando: Deus me dará o Espírito Santo. O Espírito Santo te capacitará, preparará você para receber isso. E a resposta que você tanto necessita para te livrar de todo tipo de angústia e ansiedade. E por último, terceiro passo que o apóstolo Paulo nos mostra para vencermos a ansiedade é a oferta de ação de graças. E a gente percebe que a gratidão, irmãos, é um gesto que toca realmente o coração de Deus. A gratidão é a expressão de reconhecimento de um favor imerecido. Tudo aquilo que nós recebemos da parte de Deus é graça, favor imerecido. Às vezes o Senhor condiciona uma determinada bênção, uma determinada dádiva a nós, como algo que nós devemos estar nos preparando para receber. Às vezes Ele condiciona algum tipo de gesto, algum tipo de ação, mas não significa que Ele vai nos dar porque a gente fez por merecer. Tudo que nós recebemos é graça de Deus. Então o apóstolo Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus por meio da oração, por meio da súplica e também por meio de ações de graça. A gente que ainda consegue agradecer antes mesmo de receber. E isso é prova de uma fé que consola e conforta os nossos corações. Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, Ele ainda continua sendo Deus. Então a gente já ora agradecendo. Porque o que vier de Deus para nós é bênção, irmãos. E muitas vezes Ele não faz, porque não é o tempo de ser feito. Muitas vezes Ele não dá, porque o que nós estamos pedindo não é o que nós estamos precisando. O mais importante do que a bênção é a comunhão com o Senhor da bênção. Eu vejo que a gratidão é também um reflexo da humildade. E a Bíblia diz que Deus concede graça a quem tem coração humilde. Em vários textos. Mas há um salmo maravilhoso que diz que há um coração quebrantado e contrito, o coração quebrantado e humilde o Senhor não desprezará. E em todos esses exemplos que a gente pode ver na Bíblia, onde a graça do Senhor se manifestou na vida dos homens, a gente percebeu a presença de humildade, de sinceridade, de comunhão por meio da oração. E eu aprendo que quando uma pessoa trata os seus transtornos de ansiedade, irmãos, de uma maneira espiritual como esta que o apóstolo Paulo está nos ensinando, nós vemos a ação da graça de Deus sobre sua vida. E a promessa que o apóstolo Paulo nos dá é que o Deus da paz estará conosco. Veja se é aquilo que ele estava sentindo naquele tempo
de luta, de perseguição, e no caso de Paulo, de prisão. E aí eu volto ao início desta palavra, dessa mensagem, onde o contexto em que Paulo estava inserido, vivendo, era um contexto de prisão. Tudo que poderia causar tristeza não estava afetando o coração daquele homem que tinha alegria para si e para os outros. Tudo aquilo que poderia levar a um sentimento de ansiedade não era o que estava tomando nem dominando o coração daquele homem, que além de não estar sob a ansiedade crônica, ele ainda tinha uma palavra do Espírito Santo para levar aos outros cristãos: não andem ansiosos por coisa alguma, mas orem, clamem e agradeçam a Deus. E ele conclui dizendo, versículo 8: quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Que a gente possa ocupar a nossa mente, em vez de coisas que nos levam à ansiedade, que a gente possa ocupar a nossa mente com aquilo que é de fato o plano do Senhor. Que a gente possa fazer duas coisas que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui: pensar nas coisas do céu e praticá-las aqui na terra. É a mente no céu e o coração aqui na terra. Que o nosso testemunho pessoal possa refletir as coisas que estão no coração de Deus. E assim, ele conclui: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém, irmãos? No lugar da ansiedade, o que nós cristãos podemos ter é a paz. No lugar da tristeza, é a alegria. E isso é a consequência da ação direta de Deus por meio da oração na vida dos seus servos. Que Deus nos abençoe.